Estas fotografias que eu faço em Photoshop, para dar um bocado de contexto, são normalmente, são sempre fotografias más, ou seja, são fotografias que eu escolho por terem um potencial para pintura, mas que não são boas fotografias. Ou seja, se as fotografias que eu escolhesse fossem muito boas, não conseguia fazer nada dali a pintar. Portanto, idealmente, a fotografia que eu utilizo para depois, a partir daí, fazer uma pintura, são sempre fotografias que não têm uma boa composição, ou que estão desfocadas, ou que têm as figuras cortadas, ou qualquer coisa assim. Se forem muito boas, acabo por bloquear, acabo por ficar, bom, não há nada a acrescentar a esta fotografia, está fantástica, mais valia ampliar ou pôr uma moldura e está feito. Gosto imenso do trabalho dele e gosto imenso da postura que ele tem. Ele não é um artista tipo de autoflagelação que esteve no seminário e que gosta de fazer cenas bíblicas e tem que sofrer, e as pinturas têm que ser sempre meias grotescas e pau a rego, e tem que ser tudo meio agressivo, com sangue e coisas obscenas. Ele sabe perfeitamente que o verdadeiro impacto que tu consegues causar no público não é um impacto violento. A arte, quando é violenta, está a ser facilitista, está a ir por um caminho que é a via do choque. Eu ponho-te uma coisa como uma suástica nazi e isto é arte porque isto é choca, e choca e é bruto e é chocante. E o Hawking sabe perfeitamente que a arte não tem que chocar para atingir realmente as pessoas e para pô-las num estado de reflexão e de fruição estética. E como tal, a água e o banho em David Hawking, apesar de terem sido uma fase pequena no percurso dele, ele não fez isso durante muito tempo, são sempre este elogio pela vida, elogio pelo verão, elogio pelo corpo, o corpo dentro da água, o corpo molhado, o corpo bronzeado, as cores do verão, a luz do verão, a sombra do verão. Ele próprio diz numa das frases deles que é um artista que se diga artista é um apaixonado pela luz e por tudo o que a luz faz, desde as cores até à sombra. E a fotografia sempre foi uma coisa da qual eu não sabia nada, não tinha um interesse louco para ser fotógrafo, mas ao mesmo tempo, por ter estudado Hawking e por ter percebido que ele parou literalmente a carreira dele em termos de pintura para se dedicar à fotografia, pensei que se calhar há aqui qualquer coisa para eu descobrir que vale a pena, e por que não fotografar o meu ateliê e as pinturas dentro do meu ateliê, e por que não criar se calhar um elemento perturbante dentro dessas fotografias, um elemento que faça uma ponte com a pintura, mas que ao mesmo tempo se destaque da pintura e que seja uma fotografia que se possa apresentar como uma espécie de salada a acompanhar a pintura. Na altura surgiu como um acompanhamento, não como uma peça final, mas um acompanhamento da pintura. E como tal, o tema, pronto, é sempre esta figura que habita o espaço do ateliê, figura que encarna, sai da tela, ganha corpo, ganha vida e quase que brinca dentro do espaço do ateliê. Uma figura que está deslocada, que está de fato de banho, mas que está num lugar que não tem nada a ver com banho, não tem nada a ver com aquilo que seria a praia ou uma piscina ou um espaço qualquer onde seria próprio a indumentária do banho, mas ao mesmo tempo ela não está preocupada com isso. Portanto, há aquela linguagem de deslocação e de estranheza ao mesmo tempo, de uma figura que não está no sítio devido, e ao mesmo tempo há uma ligação forte com o artista e com o espaço do artista e com as pinturas que ali existem. Há uma fotografia, pelo menos, em que aparece mesmo o meu fato no chão, como se eu estivesse morto, como se estivesse desaparecido. E nasceu então a série da Bathurst Resurgence, Insurgency. Insurgency quer dizer rebelião, e que tem a ver com um bocado na altura em que o país estava a entrar no governo Troika, no fundo, e que
estávamos a ver aquelas primeiras grandes manifestações, aquela cena na Assembleia. Foi mais ou menos nessa altura em que eu escrevi o texto para fazer essa série, para fazer essa sequela. Já não estou preocupado com essa questão da localização, o espaço já é ambíguo, e há uma que é completamente indefinida, é fotografado contra uma parede, portanto, já não há referências espaciais, mas a figura é a mesma e a preocupação aí já está mais em aquilo que a figura está a fazer. Portanto, e daí aquele cocktail molotov, aquela agressividade, o gesto agressivo, a torção, os músculos contraídos. Que surgiu a ideia de utilizarmos a imagem de um cocktail molotov nas fotografias, não só como uma coisa literal, uma referência literal às situações de revolta por toda a Europa e pelo mundo, mas ao mesmo tempo também um elemento fotográfico, na medida em que é um ponto de luz e que se consegue criar uma luz de um tom muito específico, um tom chama, e ao mesmo tempo o desafio que isso representava em relação ao que se tinha experimentado, ao que eu tinha experimentado nas fotografias anteriores, portanto inserir esse novo elemento técnico, mas ao mesmo tempo simbólico. Depois criámos aquele elemento que é uma espécie de barra preta que censura os olhos da figura. Tem a ver também com as máscaras normalmente tu vês nas manifestações, eles têm umas máscaras que têm a ver têm dupla função, tem a ver com o gás lacrimogéneo e ao mesmo tempo é para não serem identificados pela polícia. E então a fotografia que eu fiz e aquelas que tu vês resultam de uma tentativa de separar-me da pintura, utilizando aquilo que a fotografia tem de bom e ao mesmo tempo abordá-la como pintor. Então quando comecei a fazer fotografia, sabia perfeitamente que não podia fazer exatamente o mesmo que fazia em pintura. Ou seja, não podia limitar-me a ir para a praia e tirar fotografias às pessoas que estivessem na praia. Sabia que tinha que fazer qualquer coisa que fosse suficientemente diferente e ao mesmo tempo tivesse características das coisas que a pintura se calhar não conseguia abarcar, mais a nível das texturas e dos brancos e das volumetrias e toda aquela profundidade de campo que a fotografia consegue ter e que a pintura não é que não consiga ter, mas já não se justifica, pelo menos no meu tipo de pintura, não se justifica estar a fazer esse tipo de preciosismos e quase académico. Equilíbrio à semelhança da pintura, equilíbrio de cores, equilíbrio de formas, mas ao mesmo tempo de enaltecer aquelas características que são próprias da fotografia, mas sem querer passar por fotógrafo, sem querer que seja uma grande fotografia, no sentido literal de quem faz fotografia à séria.